Ok, muito boa noite a todos. Mais uma formação RV Team aqui para continuar o tema que temos vindo a abordar nas últimas formações sobre como ganhar com as criptomoedas com o método holding, ok? Portanto, comprar, esperar e depois vender. Vocês já sabem que este método consiste em comprar uma determinada quantidade de moeda, criptomoeda, não importa qual, importa é que seja uma criptomoeda, e depois tomar nota do valor de compra e esperar depois que o valor dessa moeda aumente, seja superior ao valor de compra e depois vender, ok? Este basicamente é o método holding, portanto comprar, esperar e depois vender, ok? E aqui o esperar é o tempo que for necessário, ok? Pode ser alguns minutos, pode ser algumas horas, pode ser alguns dias e pode ser até semanas, ok? O importante é saber esperar. E aqui eu tenho visto já durante a semana, durante estas duas últimas semanas, que estamos numa semana em que os valores das moedas têm estado em queda constantemente, portanto, tendência de queda, não significa que não possa haver um outro dia ou um outro momento que haja um período de alta, mas tendencialmente tem estado em queda e, portanto, não estamos nos melhores momentos para comprar, para vender, mas sim para comprar. E há pessoas que compraram criptomoedas, bitcoins, por exemplo, há uma semana atrás, 2 semanas atrás, por um valor por volta dos, sei lá, 8 mil dólares ou 7 mil euros ou até mais, se calhar, e como o valor tem estado em queda, ainda não conseguiram vender para ganhar dinheiro, ok? Portanto, a espera já se prolonga por alguns dias e algumas pessoas que estão assim um pouco ansiosas por fazer essa venda. Aqui, eu queria falar isto precisamente porque nesta situação, neste método holding, o principal aspecto, o principal segredo, podemos dizer mesmo assim, é saber esperar, ok? Não cair naquela tentação de já lá vai há muito tempo e eu não estou a conseguir ganhar nada, não estou a conseguir tirar daqui lucro, então vou vender. E ao vender, o que acontece? Vai vender por um valor mais baixo e acaba por não ter lucro, pelo contrário, vai ter prejuízo, ok? Portanto, há que saber esperar. E não há problema nenhum, porque, reparem, se nós compramos um determinado valor em moedas, esse valor mantém-se. Enquanto nós não o vendermos, esse valor fica ali, mantém-se. É como se nós estivéssemos a comprar um determinado produto, um determinado bem, um ativo qualquer, e esse ativo, entretanto, desvalorizou, mas o que é certo é que quando nós compramos esse ativo, esse produto, nós compramos por um determinado valor. Portanto, para nós, aquele ativo, aquele produto tem aquele valor que nós compramos, ok? Se depois desvaloriza, não há problema nenhum, desde que nós o mantenhamos connosco, não vendemos e, portanto, continua com o mesmo valor, ok? E aqui é importante saber isso, é saber esperar, está bem? Porque quando o valor começar a subir, nós vamos ter a oportunidade então de vender por um valor mais alto, ok? Este é o método que é o mais fácil de fazer, é o mais fácil de controlar e é aquele que nós ganhamos sempre, ok? Não há aqui um risco de perda, só há se efetivamente vender por um valor mais baixo, está bem? Existem outros métodos que, nomeadamente o day trading, por exemplo, que consiste em estar sempre a comprar e vender, e aí sim já acarreta um risco, portanto já pode haver uma perda associada, mas não é o caso deste método. Este método é saber esperar por valores mais interessantes para vender, mais altos para vender, ok? Muito bem. Então, hoje, nesta formação, aquilo que eu quero falar e explicar é como é que nós podemos abrir ordens, tanto de compra como de venda, de modo automático. Ou seja, nós podemos utilizar o método instantâneo ou a opção instantânea de compra e venda, em que abrimos uma ordem
e essa ordem é logo executada pelo valor que existir naquele momento. Tá bem? Eu vou partilhar já o ecrã até para vocês acompanharem, se calhar é mais fácil. Eu já estou aqui com o site da GDEX aberta. E, portanto, é muito mais fácil. Portanto, eu tenho aqui selecionado o par Bitcoin-Euros, que é aquele que eu iniciei para fazer estas formações, mas se vocês trabalham com outras moedas, podem continuar a trabalhar com esses pares, ok? Portanto, estava eu a dizer que existe a forma instantânea de compra e venda, que é utilizando aqui o Market, selecionando aqui a opção Market, escolhemos a opção compra ou venda, e ao colocar esta ordem, ela irá ser executada logo no momento, pelo valor que a moeda tiver naquele momento, ok? Portanto, neste momento temos aqui o Bitcoin que vale 6.410 euros. Se nós colocarmos agora uma ordem, ela irá ser executada imediatamente por este valor. Portanto, isto são as ordens instantâneas, está bem? Aquilo que eu quero falar aqui hoje, portanto, esta parte, portanto, já foi explicada em informações anteriores. Eu confesso que ainda não coloquei os vídeos lá, estou em falta, mas vou ver se até durante o dia da manhã, se até coloco lá os vídeos lá no canal do YouTube, para se quiserem consultar ou rever, estarem lá disponíveis, ok? Portanto, já falei sobre esta parte das compras instantâneas. Hoje o que eu queria falar era sobre as compras automáticas, portanto, as ordens automáticas. Para isso, nós vamos utilizar esta opção aqui que se chama Limit, ok? Limit, esta opção aqui. Isto é igual em todas as exchanges, tem esta opção, portanto, é uma questão de, para quem trabalha com outras exchanges, pode pesquisar, ver onde é que está esta opção do Limit, ok? Então, é esta opção que nós vamos utilizar para colocar ordens automáticas. O que é isto de ordens automáticas? Vamos supor que eu quero abrir uma ordem, seja de compra, seja de venda, e eu estou a ver o gráfico neste momento, e vamos supor que eu não quero colocar já não quero fazer já a ordem instantânea, ok? Comprar por este valor, porque olhando aqui para o gráfico, eu estou a ver que ele está em queda, e portanto é provável que ele ainda vá cair mais um pouco. Então o que eu posso fazer é o seguinte: eu vou dizer que eu quero comprar uma determinada quantidade de moedas, bitcoins neste caso, mas quando o valor ainda baixar mais do que aquele que está atualmente. Ele está em 6.421,19, vamos supor que eu quero comprar por 6.400 ou 6.000, ok? Deixa-me ver se há aqui alguma mensagem. Eu vou abrir aqui o bate-papo aqui de lado. É só pedir para desligarem os microfones, senão há muito ruído, ok? Depois de precisarem de intervir, ligam o microfone e falam. Ana, eu estou a desligar-lhe o microfone para não ouvir ruído, que ouve-se muito ruído aí desse lado, está bem? Então, portanto, estava a dizer que, vamos supor que eu quero comprar por 6.400, ok? Ele neste momento está a 6.425, podemos ver aqui em cima, e eu quero comprar por um valor mais baixo, está bem? Então o que é que eu faço? Eu seleciono aqui o limite, ok? Obviamente que eu tenho que ter aqui saldo em euros, portanto, se eu estou a comprar, quando eu digo compra, é compra de moeda, e, portanto, tem que ter saldo em euros. Aqui em cima podemos ver o saldo. Então, eu clico nesta opção, Limit, e aqui no botão Buy. Clico no botão Buy, tem que estar selecionado a verde, está bem? Depois aqui em baixo, onde diz Amount, eu vou colocar a quantidade de moeda que eu quero comprar, ok? E aqui como é que nós sabemos qual é a quantidade que corresponde àquele valor? Muito simples. Primeiro, antes de definir aqui a quantidade, vamos aqui em baixo e colocamos o valor pelo qual nós queremos comprar. Se aqui está 6.435, ora um valor mais baixo que este, eu vou dizer que, vamos supor, eu vou comprar por 6.400. Então coloco aqui 6.400, ok? Aqui em baixo é o valor limite que eu quero comprar, está bem? Coloco aqui 6.400. E agora aqui em cima vou colocando o valor, a quantidade de moedas
de acordo com este valor aqui, ok? Então vou colocar aqui um número aleatório, por exemplo 0,001 BTCs. Se nós olharmos aqui para baixo para o total, ele calcula, portanto, esta quantidade de moedas por este valor vai-me dar um total de 6,40 €. Okay? E aqui nós já podemos ver se temos saldo suficiente aqui para fazer essa compra. Neste caso aqui em concreto, eu neste momento só tenho aqui 2,46 €. Okay? Portanto, eu não posso executar esta ordem porque ele não me vai deixar. O saldo, portanto, o valor de compra é superior ao saldo que eu tenho. Então eu vou diminuindo aqui. Vou colocar aqui um 5, por exemplo. Ok? Vou acrescentando aqui mais um 0. 0,001. Ok, já dá um valor muito mais baixo que aquilo que eu tenho. Então ainda posso aumentar. Posso colocar aqui 0,002. Dá $1,28. Ok? Ainda posso aumentar. Vamos pôr 3. 1,92. Ok, posso pôr 4. Portanto, vocês vão colocando aqui um valor, aumentando ou diminuindo, e olhando sempre aqui para o saldo, para ver se o saldo, o total que aparece aqui, é inferior ao montante que vocês têm em saldo para comprar, ok? Aqui dá 2,56, e portanto eu tenho 2,46, não chega, vamos pôr 3,5. Ok, então aqui já dá 2,24, está bem? Atenção que eu estou a usar este saldo, se vocês tiverem mais, vocês vão usando outros valores, ok? Então, vejo que já tenho aqui um total que me permite comprar, ok? Tenho saldo suficiente aqui, então o que é que eu faço? Volto a rever, portanto, compra desta quantidade de moeda por este valor, ok? Volto a rever se o valor aqui, entretanto, até pode ter baixado e, portanto, tenho que ver se o valor que eu coloco aqui, o limite, é sempre inferior. Se estamos a falar de compra, este valor aqui do limite tem que ser sempre inferior, ok? Se quiserem tomar notas, vão tomando notas também, porque é importante saberem isso. Mas o ideal é entenderem o processo, ok? Se entenderem o processo, melhor ainda. Portanto, este valor eu vou comprar por 6.400, esta quantidade de moedas, e agora aqui nesta parte aqui não mexemos em nada. Vai ficar esta opção selecionada, o post only, ok? Deixamos estar selecionada, aqui não mexemos em mais nada. Em termos de taxa é 0, ok? E esta é uma diferença relativamente às compras, às transações instantâneas. Quando nós compramos ou vendemos moeda aqui no market, portanto, de forma instantânea, é-nos cobrada uma taxa, vou ativar aqui o som, é-nos cobrada uma taxa, uma pequena taxa, por essa ordem, ok? Que é executada instantaneamente. Portanto, tem a vantagem de executarmos a ordem no momento, instantâneo, mas, em contrapartida, existe uma pequena taxa que a Exchange nos cobra, está bem? Não é uma taxa assim muito alta, nada de especial, e, portanto, é perfeitamente acessível, mas tem essa contrapartida. Aqui, quando nós escolhemos a opção do limite, a taxa é 0, ok? Isto porquê? Porque nós temos que guardar que o valor atinja aquele valor, e que até pode nem atingir, reparem, eu coloquei aqui 6.400, mas ele pode chegar aqui, pode chegar a um momento, em vez de baixar, agora começar a subir, e portanto, aí vai demorar mais tempo a atingir este valor, ok? Então, portanto, a taxa é 0, o total é este, e o que é que fazemos? Clicamos aqui, Place Buy Order, portanto, colocar uma ordem de compra. Eu não sei se me vai deixar, porque o mínimo aqui, isto tem um mínimo de compra, uma quantidade mínima, e acho que não chega ao mínimo, mas basicamente aquilo que tínhamos de fazer é clicar aqui, ok? Como veem, ele diz que aqui o mínimo é 0,001, e o som da Ana está a dar muito ruído. Estamos a ouvir muito ruído, eu tenho que desativar o som, ok? Portanto, eu clicava aqui e o que é que iria acontecer? Esta ordem iria passar para aqui para baixo, para a parte das ordens abertas, ok? E, portanto, iria ficar aqui listada, ficava aqui open, como podem ver tem aqui duas ordens, estas são de venda, mas iria aparecer aqui uma com um sinalzinho verde, que significava compra, está bem? E, portanto, vinha para aqui para a lista das ordens
abertas, ok? E esta ordem iria ficar aqui pendente até que o valor da moeda atingisse os 6.400, que foi aquele valor que eu defini como limite, ok? Quando o valor da moeda atingir aquele limite, ela automaticamente, aqui a Exchange, automaticamente executa aquela ordem. Independentemente se nós estamos aqui ligados à nossa conta ou não. Tá bem? Até podemos ter o computador desligado, podemos estar a fazer a nossa vida normal e, portanto, a ordem é executada logo que o valor atinge, então, este limite. Ok? E, portanto, sabemos que vamos receber esta quantidade de moeda e sabemos que vai ser por este valor. Ok? Então, ao abrirem uma ordem, vocês podem logo restar essa ordem na vossa folha de registros. Tá bem? Como sabem, volto a referir, é muito importante vocês restarem essas ordens, está bem? Porque é a forma de vocês controlarem mais facilmente se estão a comprar no momento certo, se estão a vender no momento certo, está bem? Portanto, registram essa ordem no Excel, eu já passei um Excel para algumas pessoas. Quem não tiver esse Excel, envie-me uma mensagem que eu depois mando-lhe esse Excel, ok? Basicamente, eu posso mostrar este aqui. Uma folha de Excel, muito simples. Portanto, quando nós abrimos então esta ordem, mesmo sendo automática, nós podemos colocar aqui, logo, restar aqui a ordem de compra, ok? A única coisa que não fazemos é, não colocamos aqui nem a data nem a hora, porque não temos ainda, não sabemos exatamente quando é que ela irá ser executada, e só vamos colocar esses dados quando verificarmos... Quem é que abriu o micro agora? Deixem-me cá ver. Só um segundo. Vou-vos pedir que desliguem os micros também, porque senão faz muito ruído. Se depois precisarem de falar, ligam instantaneamente o micro e falam, está bem? Ok? Bom, ou então usem o chat, tem o chat também do já agora. Rui. Sim? Rui, desculpe lá, aproveitando já que tem aí a folha Excel aberta, como é que configura as horas? É que a mim está-me a dar erro no intervalo de tempo. Aqui embaixo? Sim, no intervalo de tempo está-me a dar erro. Então, as horas têm que colocar as horas? As horas, 2 pontos, minutos. Mas eu faço isso e está-me a dar erro. Eu ponho as horas, 2 pontos e depois os minutos. Assim como está aqui, por exemplo? Exato, como está aí, e dá-me erro. E está a colocar os dois campos assim, e porque ele controla os dois campos aqui, assim. Controla aqui. Os dois campos assim, sim, exatamente. E a data? A data também está correta? A data, não, a data eu ponho com um pontinho. Não, tem que ser com uma barra ou com um hífen. Então se calhar é disso. Okay? Tem que ser, porque este campo aqui atrás, este período de tempo, ele vai calcular, é uma fórmula automática que vai calcular a data de início, portanto a data de compra, data e hora, atenção, data e hora de compra, com a data e hora de venda. Então o problema até deve ser a data então é com uma barra, não é? A data tem que colocar dia, barra, mês, barra ano, ou então o hífen. Ou então o hífen, pois então o problema será aí. Tá. Ok, então eu vou corrigir isso. Porque tem que o Excel, a folha de Excel tem que assumir mesmo que é um campo data, okay? Senão ele não faz as contas corretamente. Está certo. Ok, Rui, obrigado. Obrigado, Rui. Nada. Muito bem, vamos então continuar. Portanto, estava a dizer então, quando vocês colocam uma ordem de compra, mesmo sendo em automático, vocês registram logo aqui, o que é que vocês fazem? Vocês colocam aqui na parte da compra, colocam o valor que vai estar o Bitcoin, que vocês não sabem, mas que já definiram aqui. Vocês disseram aqui que querem comprar a 6.400, então vocês colocam aqui 6.400, ok? Aqui o saldo inicial também podem colocar logo, que é o saldo inicial em euros que têm no momento, antes da compra, não é? Depois aqui, o montante, a quantidade de BTCs comprados, vocês colocam aqui este montante aqui, que é a quantidade de bitcoins que vocês querem comprar, podem colocar logo aqui. A taxa podem colocar 0 também, porque sabem que aqui a taxa vai ser 0. Aparece aqui em baixo, taxa 0, ok?
E, portanto, vocês adicionam isto, só não preenchem a data nem a hora. Só vão preencher estes dois elementos quando a ordem for executada. Okay? Então vocês colocam aqui, abrem a ordem e esperam. Esperam que o valor deixe até aos 6.400 para executar a ordem. Ok? Vamos supor que, em vez do valor continuar a descer, vamos supor que ele começa a subir. E vocês, passado algum tempo, voltam a entrar aqui na vossa conta e verificam que o valor começou a subir. Ok? Vocês têm aqui duas opções. Ou deixam a ordem mesma aberta, na esperança de que o valor volte a cair novamente e atinja os 6.400, ou se vocês virem que o valor está a continuar a subir constantemente, o que podem fazer é cancelar a ordem. Okay? Tem aqui uma opção que permite cancelar a ordem. Okay? E ao cancelar a ordem, o que é que vai acontecer? Este saldo que vocês usaram para colocar aqui transitará novamente para o vosso balanço, portanto, para o vosso saldo. Okay? Portanto, o dinheiro que usaram para comprar fica para aqui. Portanto, não se perde nada. Quando cancelamos uma ordem, não se perde nada. Está bem? Se não, deixam estar até ela ser executada. Está bem? Alguma dúvida quanto a isto? Quanto à compra? Compra em automático? Alguém tem alguma dúvida? Uhum. Não? Então vamos avançar. Ok, deixa-me só fechar aqui. Aqui no chat também não? Não. Ok, muito bem. Vamos avançar então. Portanto, isto para o caso da compra. Está bem? Portanto, nós neste momento estamos num período bastante bom para quem quer comprar. Eu tenho aqui em intervalos de 1 hora, vou colocar isto em intervalos de 15 minutos, por exemplo. Reparem que a moeda tem estado em queda, efetivamente, o Bitcoin. Nas últimas 24 horas continuou a descer 1,40%. Reparem que aqui no início da manhã, isto foi quando? Isto já foi, sim, foi durante a manhã, ele desceu bastante, ok? Depois subiu aqui um bocadinho, andou aqui constante e depois teve aqui uma alta significativa, portanto, lá está, entrou aqui uma baleia, uma alta significativa e fez explodir isto, ok? Portanto, quem comprou, por exemplo, aqui, no valor de 6.200 aproximadamente, podia até ter aproveitado aqui e ter vendido por 6.400 e tinha aqui um bom lucro, ok? Ou então até guardado mais um pouco e comprar aqui por 6.470, ok? Vendido aqui em cima. Depois caiu mais um bocadinho, depois subiu, depois caiu mais um bocadinho, ok? Se eu colocar aqui intervalos maiores de 1 hora, podemos ver que, portanto, desde o dia 23 tem estado em queda sempre, praticamente, ok? Aqui uma constante, outra vez em queda e aqui uma constante. Reparem que aqui houve um grande volume, portanto, estabilizou aqui a queda e depois continuou a cair, aqui voltou a haver um grande volume e estabilizou novamente e continuou, ok? Meus amigos, podemos ver aqui em baixo. Reparem o que acontece aqui em baixo. Estes gráficos que aparecem aqui em baixo representam o volume tanto de compra, que é esta parte a verde, e o volume de venda, que é esta parte a vermelho. Okay? E, portanto, a área que estiver maior significa o que é que está a acontecer mais. Portanto, vocês podem reparar que esta área a vermelho é muito maior que esta área a verde. Significa que, neste momento, há mais vendas a acontecer do que compras, ok? E é por isso que o valor tem estado em queda. Eu já expliquei isto, falei isto na semana passada. Na semana passada não houve formação, eu fiz uma chamada assim à última da hora, já um pouco tarde, mas foi só para, enfim, não consegui dar a formação e foi só para ter algumas dúvidas, ok? Mas noutros momentos já tinha dito também que é o valor, quando está em queda, significa que há muita gente a vender, ok? Há muita venda a acontecer. E portanto, há mais pessoas a vender do que pessoas a querer comprar. E aqui, por estes gráficos aqui, nós conseguimos perceber isso, ok? Quanto maior for esta área,
representa aquilo que mais está a acontecer, neste caso vendas, está bem? Então, reparem que aqui dá uns saltos aqui, porque há pessoas a querer vender um pouco mais caro do que aqueles que vendem pelo preço que está atualmente, 6.400. Claro que a venda, as pessoas tendem a vender pelo valor mais alto que conseguirem, ok? Há pessoas que abriram ordens aqui de venda por 6.500, ok? Quando ele neste momento está em 6.400. Claro que o volume aqui é muito maior, quem abriu ordens com valores maiores de venda, porque quer vender ao valor mais alto possível, não é? Aqui no lado da compra é precisamente o contrário, ok? Portanto, as pessoas querem tentar comprar, nota-se que há mais aqui nesta zona, ao preço mais baixo possível, não é? Mesmo assim, como o valor do Bitcoin na sua globalidade está em queda, há pessoas a comprar aqui a 6.300, 6.000 a querer comprar a 6.400, 6.000 ao preço do atual. Portanto, aqui o ponto de encontro é precisamente o valor em que se encontra o Bitcoin atualmente, ok? Mas reparem que a grande volume de pessoas que quer comprar o valor mais baixo possível, não é? Aqui o valor mais baixo, 6.300, podem ver aqui, não é? Ok? Esta gente toda quer comprar a 6.300, depois há aqui algumas pessoas que querem comprar a 6.380 e aqui algumas pessoas a comprar a 6.400, ok? Pronto. Isto foi só para entenderem também um pouco estes gráficos aqui. Então, colocando a ordem de compra, portanto, nós vamos ficar a aguardar que a ordem seja executada. E como eu disse, ou esperamos indefinidamente até que a ordem seja executada, ou se virmos que o valor começa a subir, cancelamos a ordem de compra, ok? Então, nós depois, à medida que vamos acedendo ao site, vamos olhando para aqui e vendo se a ordem foi executada ou não, está bem? Nós sabemos quais são as ordens que estão abertas, aparecem aqui. Se nós não virmos aqui a ordem que abrimos, significa que ela foi executada. Então aquilo que temos que fazer é, vamos aqui ao histórico das nossas ordens que foram executadas, aqui. Portanto, esta é a opção de menu aqui em cima, ordens, ok? E aqui nós temos listado, escolhemos aqui o par que estamos a trabalhar, ok? Bitcoin Euro. E temos aqui listadas todas as ordens que nós, portanto, cada um executou, ok? Então vamos verificar aqui em cima, elas aparecem sempre por ordem decrescente de tempo, portanto as mais recentes aparecem sempre em cima, ok? E então nós vamos verificar se a nossa ordem já aparece aqui executada. Aparecendo aqui executada, nós podemos ver aqui, se clicar na linha, nós podemos ver aqui quais são, em que condições é que ela foi executada, ok? Aqui nós temos a data e a hora, ok? Temos aqui a data e a hora, portanto, neste caso aqui, esta ordem, por exemplo, foi executada às 4h02 p.m., portanto, foi às 4 da tarde, no dia 4 de maio, ok? Atenção que este horário que está aqui está no fuso horário UTC. O UTC é o fuso horário aqui coincide com portanto, com o nosso fuso horário. O que acontece é que nós neste momento estamos com a hora de verão, e a hora de verão é mais uma hora, portanto é o UTC mais uma, ok? O que significa que esta ordem aqui diz que foi às 4h02, mas como nós estamos com o UTC mais uma, para nós foi às 5 da tarde, tá bem? Portanto, se vocês quiserem controlar bem a data e a hora da execução da ordem, vocês têm que ver sempre o fuso horário, ok? O fuso horário, aqui é o TC, podem ver aqui, não sei se conseguem ver, mas aparece aqui o TC. O nosso fuso horário cá de Portugal é o TC, mas como estamos na hora de verão é mais uma, portanto é o TC mais uma. Para quem está no Brasil, é uma questão de ver qual a diferença horária relativamente ao UTC, e o UTC significa o Universal Timer, portanto é o fuso horário universal, ok? E portanto vocês veem aqui,
tomam nota, então vêm aqui ao Excel e completam então esta linha de compra, está bem? O resto dos valores já são iguais, vão ser aqueles que vão aparecer aqui, mas já estão restados na vossa compra, ok? E pronto, e podem ver, voltam aqui ao TradingView e depois vão reparar também que o vosso saldo aqui de BTCs aumentou, ok? Portanto, já vai existir aquela quantidade que vocês decidiram comprar, tá bem? E agora, tenho a compra, o que é que tenho que fazer? Esperar para que o valor pelo qual vocês compraram, e se recordam, neste caso, neste exemplo, foi por 6.400, nós temos de aguardar que esse valor aumente para um determinado valor que nós consideremos que vamos conseguir, podemos vender e ter daí uma boa margem, ok? Como é que nós podemos calcular uma boa margem, ok? Nós podemos utilizar uma simples calculadora. Vou abrir aqui a calculadora. Okay? Então, se eu comprei por 6.400, vou colocar aqui 6.400. Agora vamos dizer assim, eu quero saber qual a margem que eu acho que posso conseguir vender o mais rapidamente possível, de maneira a ter uma margem de lucro o mais alto possível também, ok? Então vamos pegar aqui no valor 6.400. A melhor forma de vocês entenderem isso é por tentativas, ok? Vamos supor que, portanto, vocês compraram por 6.400, né? Como no caso anterior. E agora vou dizer assim, ok, eu vou saber quanto é que é 2% de 6.400, ou melhor, 1% de 6.400. Como é que nós fazemos para calcular 1% de 6.400? É só multiplicar por 0,01, ok? Corresponde a 1%. Portanto, se eu multiplicar isto vezes 0,01, ok? Corresponde a 1%. Só para ativar aqui o som. Inácio, ok? Se eu fizer este cálculo, vai-me dar 64 euros, ok? Portanto, 64 é 1% de 6.400, ok? É fácil fazer este cálculo. A pergunta que vocês têm que fazer é a seguinte: 64 atenção, 64 euros o valor de Bitcoin, não é aquilo que vocês vão ganhar, bem? Porque vocês não compraram Bitcoin, vocês só compraram uma pequena quantidade de Bitcoins, certo? A pergunta que vocês têm que fazer é, ok, eu comprei 0,005, já não me recordo se é 0,005, não tomei nota ali do valor, mas acho que era 0,005, acho que era isso. Já agora podemos pôr aqui novamente e já vemos isso, 6.400, 0,005, ok? Não era isto, era 0,05. Sim, era este montante, ok? 0,005, foi esta a quantidade, ok? Então, voltando aqui à calculadora, portanto, se eu comprasse um Bitcoin, eu ia ganhar 1%, que corresponde a isto, 64 euros. Era interessante, era 1% de 6.400. Só que eu não comprei Bitcoin, eu só comprei 0,0005 BTCs. Então eu tenho que multiplicar este valor por essa quantidade, vezes 0,05. Okay? Portanto, isto corresponde a 32 cêntimos de euro. Okay? Então, a minha pergunta é, eu gastei 2 euros, ou neste caso agora já subi um bocadinho, eu gastei... Só um bocado há aqui 2 euros, não era? Eu acho que se calhar não pus este valor, se calhar pus 35 aqui, deixa-me cá ver. Já não me recordo bem qual era o valor. Foi este, 0,0035, ok. Portanto, isto dava-me 32 cêntimos de dólar, como eu disse. Eu comprei por 2,24 euros. Eu gastei aqui nesta compra 2,24 euros. Se eu vender com uma margem de lucro de 1%, eu só vou ganhar 32 cêntimos. Ok? A pergunta é, será interessante ou não? Vocês é que têm que avaliar se essa margem é boa ou não para vocês. Ok? Se não for, então vocês vão tentar, vamos ver 2%. Ok, 2% fazem o mesmo cálculo. Então, eu comprei por 6.400, multiplicam por 0,02%, ok? E dá 128 euros. Atenção, se tivessem comprado um Bitcoin, ok?
que é qual o valor de 6.400 corresponde ao valor do Bitcoin. Como eu comprei só 0,00035, eu multiplico isto por 0,0035, que dá que... Ui, multipliquei bem, ou há bocado é que estava errado. 0,0035, que dá 4 cêntimos. Eu há bocado aquela conta que dava ali 36 cêntimos, devo-me ter enganado, ok? Porque agora deu um valor ainda mais baixo, ok? Acho que me enganei ali em qualquer coisa. Portanto, vocês têm que voltar a perguntar, ok, eu gastei 2 euros e tal. Se eu vender por com uma percentagem de 2%, eu vou receber 4 cêntimos. É interessante para mim ou não? Ok? E vão fazendo estas tentativas até vocês disserem assim, ok, tenho aqui uma boa margem para vender. Vamos supor que chegamos aos 3%. 3% é bom para nós. Então o que é que nós fazemos? Nós queremos saber quanto é que corresponde 3% a mais do valor de compra. Okay? Então é simples, calculamos. Portanto, nós compramos por 6.400, ok? Multiplicamos por 3%, 0,03, que dá 192, ok? Então é este montante que eu tenho que vender, portanto, não é este montante, é o valor a mais do que aquele que eu comprei, que eu tenho que deixar de chegar a moeda. Okay? Se eu comprei por 6.400, sim, eu vou ter que deixar aumentar, portanto, deixar que o valor suba mais este valor. Portanto, somo 6.400, dá 6.592. Portanto, eu tenho que deixar que o valor do Bitcoin suba para este valor. Se for superior a este, se for igual ou superior, eu garanto 3% de lucro para mim. Ok? Portanto, são estas contas que vocês têm que começar a fazer. Pode parecer complicado no início, ok? Mas é tudo uma questão de perceber a mecânica. Isto é quase como fazer compras no supermercado. Quem estiver habituado a fazer compras no supermercado consegue entender isto perfeitamente, ok? Que lida com saldos, com descontos ou com quantidades, não é? Quando nós compramos um produto ao quilo ou ao litro, ou o que for. São estes cálculos basicamente que nós fazemos também, ok? Ou então, podemos multiplicar diretamente assim, vezes 1,03, ok? Portanto, em vez de estarmos a multiplicar, calcular a percentagem, depois a percentagem somarmos à quantidade, podemos multiplicar 6.400 por 1,03, ok? E assim sabemos que precisamos que o valor atinja 6.592 para ganhar 3%, ok? Ter uma margem de 3% de lucro, está bem? E atenção que aqui o lucro é completo, porquê? Porque não há taxas, está bem? Se utilizarmos o método, utilizarmos aqui a opção do limite, portanto as ordens automáticas, como não há taxas, portanto é tudo lucro, tá? Ok? Perceberam isto? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Sim, entendi. Obrigado. Só interromper aqui a partilha, sempre ver quem é que temos cá mais. Já falei com a Ana Maria, a Ana sim, a Catarina também, Ruben, Cândida. Inácio, boa noite Inácio, bem-vindo. Não sei se tens alguma questão a colocar. Eugénia também, boa noite, bem-vinda. O José, Paulo também já tinha falado, e a Ana. Aqui temos duas Anas, não sei se é a mesma ou se são duas pessoas diferentes. Em todo caso, se tiverem dúvidas, vocês liguem o micro e falem agora, está bem? Eu percebi o cálculo dos 3% em termos do valor do Bitcoin, mas fiquei com dúvida, portanto, como é que eu calculo o lucro mesmo, real, ou seja, eu tenho que ver quanto é que eu comprei do Bitcoin, não é? Portanto, 0, qualquer coisa, mas vezes o quê? Vezes os tais 3%, é isso? Vezes o valor efetivo. Vamos lá ver. Vamos supor que eu executei esta compra. Não estou a partilhar, espera aí, vou partilhar. Ok. Vamos supor que eu executei esta compra aqui, não é? Portanto, eu comprei esta quantidade, 0,00035 BTCs,
por este montante. Ok? Esta foi a compra. Então, se eu quiser saber quanto é que é o lucro, por exemplo, de 3%, portanto, 3% a mais do que este, não é? Se eu comprei por 6.400, 3% a mais, portanto, eu faço 6.400 vezes 0,03, dá-me 192 euros, ok? Portanto, o que é que significa? Se eu tivesse um Bitcoin que me custou 6.400 euros e quisesse ter uma margem de lucro de 3%, eu teria que vendê-lo por 6.592 para ter 3% de lucro, ok? E o que é que eu iria ganhar? Iria ganhar este valor, 192. Eu comprei um Bitcoin por este valor, se vendi por 6.592, teria um lucro de 192 euros, ok? Até aqui tudo certo? Sim. Ok. O que acontece é que eu não comprei um Bitcoin, eu comprei uma parte de Bitcoin só. Então eu não posso dizer que 3% daquilo que eu comprei corresponde a isto. Ok? Eu quero saber qual é a proporção relativamente à quantidade que eu comprei. Esta porção de 3% relativamente a esta quantidade. Ok? Então se eu multiplicar isto por esta quantidade, ok? Isto é quanto é que valeria os meus 3% de um Bitcoin, então eu quero saber quanto é que é 3% de 0,0035. Então só tenho que multiplicar isto multiplico este valor por 0,00035. Me dá 6%. Perdão, 6 cêntimos, aproximadamente. Ok? Há outra forma de fazer isto, que é, ok, vamos ver quanto é que me custa esta quantidade. Ok? Vamos ver quanto é que me custa, em euros, esta quantidade de bitcoins. Temos aqui, podemos olhar logo aqui para o total. Vai-me custar 2,24€. Ok? Então, eu vou calcular 3% em relação a este valor. Em vez de estar a calcular em relação ao valor do Bitcoin, eu vou calcular em relação a este valor aqui. Ok? Então vamos fazer a mesma coisa. Então, eu vou multiplicar aqui 2,24 vezes 3%, que dá os tais 6 cêntimos. Ok? Ok, obrigada, já percebi. Uhum. Está percebido? Também pode ser feito assim. Okay? Agora, isto é para quem quer calcular a percentagem. Mas vamos supor que vocês não querem ligar à percentagem e querem ligar olhando aqui para o valor e fazer isto mais ou menos a olho, que é o que eu costumo dizer, que é, vamos supor que eu comprei por 6.400 e agora eu vou dizer assim, eu vou vender quando isto estiver a 6.700, por exemplo. Ok? Se eu vender quando estiver a 6.700, quanto é que eu vou ter de lucro? É uma pergunta diferente, ok? Aquilo que eu expliquei há pouco é, se eu quiser ganhar 3%, quanto é que vai ser o meu lucro? Agora a questão é ao contrário, é, se eu vender por um determinado valor que eu sei quanto é que vou ganhar de lucro, quanto é que é a percentagem desse lucro? Ok? Para saber quanto é que eu ganhei. Então é muito simples, e se calhar esta parte é mais fácil de fazer. Então o que é que eu faço? Aqui. Portanto, eu comprei 6.400 e quero vender por 6.700. Então, peguem 6.700, tiro 6.400 para saber qual é a diferença, não é? Esta conta é fácil de fazer, mas é só para vocês perceberem. Tiro os 6.400 e vai-me dar 300 euros, ok? Portanto, há aqui uma margem de 300 euros. Está bem? Então, quanto é que é 300 euros relativamente ao preço de compra? Okay? Então, o que é que eu faço? 300 euros em relação ao preço de compra, divido por 6.400. E que dá 0,046, eu vou descartar estes números, vou só ficar com duas casas decimais, 0,04. E este valor corresponde ao quê? 4%. Ok? Aproximadamente, tenho aqui mais umas casas, 4,6%, se quiserem. Ok? Portanto, recapitulando, se eu comprei por 6.400, vendi e quero vender por 6.700, eu já sei que vou ganhar 300 euros de lucro. 300 euros, atenção, se eu comprar um Bitcoin, cuidado, não confundam isto. Portanto, há ali uma margem de 300 euros
quanto é que corresponde 300 euros em percentagem relativamente àquilo que eu gastei. Então o que é que nós fazemos? Pegamos nessa margem, 300 euros, dividimos pelo valor de compra e vamos ter a percentagem que corresponde ao nosso lucro. Então nós perguntamos, ok, 4% é bom ou não? Se eu conseguir isto num dia, ou em 2, por exemplo, é bom. 4% é bom. Okay? 5 é melhor, claro, mas 4 é melhor que 3, por exemplo. Tá bom? Perceberam estes cálculos todos de percentagens e isto, meus amigos, isto no início pode parecer complicado, mas à medida que vocês vão utilizando e vão olhando aqui para o Excel, este Excel aqui, no final, já vos calcula aqui a percentagem de lucro. Portanto, o montante e a percentagem, ok? Mas se vocês conseguirem entender isto, é-vos muito mais fácil vocês perceberem se querem esperar um pouco mais para vender um pouco mais alto, ou se querem vender já porque não querem esperar muito mais tempo, se calhar a moeda não está, o valor não está a crescer e vocês que até querem vender e preferem vender e ter um lucro menor. Por exemplo, tenho aqui casos, reparem, olha este caso aqui. Tive aqui um caso, não, este não, este aqui. Tive aqui um caso em que vendi e o meu lucro foi abaixo de 1%. Ok? Foi interessante? Foi positivo. Eu fiquei a ganhar. Mas 1%, abaixo de 1%, se calhar não foi muito atraente. Okay? Aliás, para mim, eu tento sempre colocar ordens que me consigam trazer ganhos superior a 2%. Ok? É claro que se vocês olharem para aqui, temos aqui alguns casos, temos aqui, por exemplo, este, aliás, se calhar até a maioria. Neste Excel aqui que eu tenho, atenção que este Excel que eu estou a usar aqui é só para estas formações, para dar aqui exemplos, ok? Eu vou abrindo aqui algumas ordens, comprando e tal, e serve apenas de modelo, ok? Mas o ideal sempre o que eu aconselho é sempre ganhos superior a 1%, ok? O ideal. Está bem? Portanto, à medida que vocês vão fazendo compras e vendas, vocês vão vendo aqui estes valores aqui, como é que eles se comportam e vão começando a perceber esta mecânica dos números. Tá? Ok? Há mais alguma questão aí? Se não, avançamos para a venda. Ok? Vamos avançar para a venda, então. Muito bem. Eu até vou apontar aqui vou apontar aqui no Excel esta ordem, até vou colocar aqui em baixo para não ficar junto àquelas. Porque isto é apenas um exemplo, ok? Vamos supor que esta ordem esta simulação que eu fiz há pouco desta compra, ela foi executada agora, né? Vamos supor que ela estava aqui aberta, mas entretanto foi executada. Vou pôr aqui data de hoje, então, 24/5/2018, a hora mais ou menos 23h20, e portanto o valor de Bitcoin é os 6.400, okay? O saldo inicial não importa muito, mas eu tinha ali 2,46, por exemplo, não estava a escrever, 2,46, quantidade de moeda foi 0,00035, taxa 0, ok? Portanto, vamos supor que esta ordem de compra já foi executada, ok? Portanto, eu agora quero vender. Entretanto, o valor subiu e veio aqui, por exemplo, aos 6.451, ok? E não é um valor muito interessante, porque podemos ver logo que a margem não é muito grande, ok? Se eu vender agora esta quantidade, não vou ter quase nada. Em termos de lucro não vai ser muito alto, mas vamos fazer as contas, não é? Portanto, o que é que eu faço? Tenho aqui a calculadora, eu comprei por 6.400, ou melhor, vamos fazer ao contrário, que é para dar um valor positivo, pego neste valor, 6.457, que é quanto está agora, tiro-lhe os 6.400 que eu comprei, portanto, há uma diferença de 57 euros, ok? É fácil fazer esse cálculo. Portanto, ele só aumentou, relativamente à compra que eu fiz, só aumentou aqui 57 euros. Um Bitcoin, atenção, um Bitcoin. O valor de um Bitcoin. Ok?
Portanto, quanto é que corresponde, percentualmente, quanto é que corresponde a esta subida, este aumento de valor? O que é que eu faço? Divido isto pelo valor de compra, 6.400. Corresponde a nem 1%. Reparem que aparece 0,008. Portanto, nem sequer chega a 1%. Fica ali próximo dos 0,9%. Ok? Portanto, a pergunta que eu faço é, será que eu vendo agora ou não? Ou espero mais um pouco? Ok? Então, para ter só menos de 1%, vou esperar? Depende. Depende aqui da tendência e depende daquilo que vocês querem. Se vocês veem que o valor está a começar a cair, se calhar até mais vale vender, não se ganha assim tanto, mas pelo menos tem-se ali um lucro positivo. Ok? Embora não seja muito alto, mas é positivo. Então vende-se, tudo bem. Mas se veem que, ok, vamos esperar mais um bocadinho para ver se ele, em vez de baixar, continua a subir. Então esperamos para ver quando é que volta a subir. Ok? Mas vamos supor então que agora vou abrir uma ordem de venda em automático, usando esta opção também do limite. Ok? Portanto, eu comprei por 6.400 e até posso usar o Excel aqui para fazer essa simulação. Vou pôr isto mais baixo para ver aqui. Vocês conseguem ver a tabela toda, os números todos? Não sei se está muito pequenino. Deixa eu ver se ponho isto assim um bocadinho maior. Ok. Penso que dá para ver o mais importante. Ok? Vocês até podem usar esta tabela para fazer de simulador. Ou seja, se eu comprei esta quantidade por este valor, vamos simular aqui valores para ver as margens. Ok? Ora, se eu vender aqui, preço de venda, BTC venda, quantidade é a mesma, certo? Portanto, eu quero vender a mesma quantidade de moeda. Okay? Eu posso copiar. Copio, colo. E aqui, valor do BTC, eu defino quanto é que é o valor do BTC de venda. Portanto, se eu comprei por 6.400, vamos dizer que eu quero vender por 6.500. Por exemplo. Ok? Taxa 0. E aqui, este valor para já não interessa. Vamos pôr 0 também. Não interessa. Só para ele me dar aqui... Ups, enganei-me aqui em qualquer coisa. Espera lá. Pois, tem a ver com o saldo. Está bem. Não posso pôr aqui saldo 0, senão ele não me calcula aqui o valor correto. Portanto, eu tenho que calcular quanto é que é este montante em euros para ele me dar aqui o valor correto. Okay? Então o que é que eu faço? É só multiplicar este por este. Okay? Portanto, multiplica a quantidade de bitcoins pelo valor de venda. 0.0035 vezes 0,65 dá 2,75. 2,76. Vou colocar aqui saldo 2,76. Ok? O que me dá aqui uma margem de, portanto, um lucro de 30 cêntimos que corresponde a 12%. Ok? Até é bastante alto em termos percentual. Ok? Reparem, se eu investir... Não era 2,76, Rui, acho que era 2,27. Tens razão. Obrigado, Catarina. É 2,27, sim. O 2. Eu é que troquei aqui. Quis arredondar aqui para os 28 e pus 76, não sei porquê. Portanto, 2,28. Não, aqui qualquer coisa que não está certo. Deve-me ter enganado aqui em alguma coisa. 6.500, 6.400. Quantidade é a mesma. Esperem lá que eu aqui não pus o valor certo. É 2,24. Aqui é 2,24. Aqui é 2,24. Ok? Que era o saldo quanto custou. Portanto, se eu vender por este valor, 6.500, a mesma quantidade, eu vou receber isto. Ok? Portanto, eu gastei isto, 2,24 em euros. Está aqui o total em baixo. Vão ver? Se eu vender por 6.500 a mesma quantidade, eu vou receber em euros 2,28. Okay? Que é aquele cálculo que me deu aqui. Já apaguei, não interessa. 2,28.
Isto corresponde a um lucro de 4 cêntimos e em percentual corresponde a 1,79%. Ok? Portanto, já não é mau. Acima do 1%, quase 2%, já não é mau. Ok? Então, se calhar este valor é um valor bom para vender. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui e vou abrir agora uma ordem. Okay? Vou colocar uma ordem de venda automática para aquele valor. O que é que eu faço? Venho aqui a GDEX. Clico aqui em Limit. E depois aqui em Sell, de venda. Ok? Fica assim laranjinho. Aqui, a quantidade de bitcoins que eu quero vender. Vou colocar exatamente o mesmo. Ok? É exatamente o mesmo que eu comprei. Está bem? E agora aqui no limite, o limite é o quê? É o meu limite de venda. É qual o valor que eu quero que a exchange execute esta ordem assim que o valor da moeda atinja esse montante. Okay? Então vou colocar aqui 6.500. É o valor que eu quero vender. Então ele está por 6.400 e qualquer coisa. Vai ser executada esta ordem de venda quando atingir os 6.500. Ok? Então coloco 6.500. Aqui já me vai dar o total, como podem ver, 2,28, que é precisamente aquilo que nós calculamos. Okay? Isto aqui não marcamos nada e aqui clicamos nesta opção. Place Sell. Okay? Ao clicar aqui, o que é que vai acontecer? Esta ordem vai passar para aqui, ordem aberta. De venda, para essa laranjinha, significa venda, tal como eu tenho estas duas aqui. Okay? E portanto, esta ordem, tal como a outra anterior, vai ficar ali até o valor do Bitcoin atingir este montante. A mesma coisa como na compra, o que é que pode acontecer? Pode este valor atingir rapidamente os 6.500 e a ordem é executada automaticamente, ou então pode demorar tempo, pode até o valor começar a cair, em vez de aumentar, começa a cair e o valor não atinge os 6.500. Então aí temos duas opções, ou continuamos à espera, ou então cancelamos a ordem. Ok? Podemos cancelar a ordem porque aqui a questão de cancelar uma ordem de venda é só para o caso de, ok, eu estou a ver que o valor não... É difícil ele atingir os 6.400, portanto o crescimento está a ser muito gradual, muito baixo. Então se calhar eu vou baixar, em vez de querer vender por 6.500, vou dizer, vou vender por 6.490 ou 6.480, ok? Eu prefiro ganhar um pouco menos, mas assim consigo executar a ordem mais rapidamente, ok? Então vocês vão vendo como é que gerem isso, ok? Portanto, vocês podem usar então esta folha de Excel para fazer essa simulação, ou então usando mesmo aqui este formulário, porque vocês aqui veem logo o total em baixo, quanto é que vocês vão ganhar. Okay? Aqui não vos diz qual é a percentagem de lucro, mas diz logo quanto é que é o total. Então o total até podem colocar aqui, e aqui o Excel já vos diz a margem de lucro. Okay? E agora vocês podem jogar aqui com os valores, por exemplo, mas eu olho para aqui, 1,7%, eu ainda acho pouco, eu ainda quero mais um bocadinho, quero 2%, por exemplo. Então vou aumentando aqui o valor, vamos pôr 6.600. Ok? Se eu vender por 6.600 já me dá 2,31. Ok? 2,31 euros. Então se eu colocar aqui 2,31, em percentagens já vai para os 3%, já é mais interessante. Ok? Mas se calhar demora mais tempo a chegar aos 6.600. Então em vez de 6.600 vamos pôr aqui um meio termo, 6.550. Ok? 2,29, enquanto me dá? A diferença não vai ser assim muito. 2,29. Mesmo assim, 2,23%. Ok? Atenção, que eu estou a falar aqui em valores de 2 euros, 3 euros. Não é? Mas isto é só um exemplo. Porque se eu estivesse a falar aqui em 20 euros, é a mesma coisa. Se eu acrescentar aqui um zero, e aqui um zero também, ok? Reparem que, neste caso aqui a diferença é mínima, é 0,05, porque não foi proporcional, ok? Mas podemos fazer aqui essa simulação também, espera lá. Vou pôr aqui 6.400, ok? E em vez de 0,05 vamos pôr aqui
Ok, 0,01 para arredondar, para ser mais fácil, dá 64 euros, ok? Portanto, vamos supor que eu investi aqui 64 euros, a compra foi de 0,01, o valor é o mesmo, o valor é 6.400, ok? Quis vender por 6.500, montante 0,01, e aqui vai-me dar 6.500, com a mesma quantidade vai-me dar 65 euros, ok? 65 euros. Okay? Portanto, estão a ver? Eu aqui consegui ganhar 1 euro, não, foi só 1 euro? Foi, por acaso foi. Conseguiu ganhar 1 euro, corresponde a 1,56%, ok? Então, se eu aumentar aqui, se eu quiser aumentar esta percentagem, ou o meu lucro, no fundo, pondo aqui, por exemplo, 6.550, ok? Já dá 65,50. 65,50. Já vai para os dois 34%. Ok? Reparem que eu vendi, portanto, comprei 64 euros de bitcoins, vendi logo a seguir e recebi 65,5. Lucrei 1,5 €. Ok? Corresponde a 2,34%. Se vocês fizerem isto, nem que seja uma vez por dia, okay? Nem que seja uma vez por dia com este montante, 2% é bom. Okay? Vocês podem dizer, 1,5 € é pouco. É, mas corresponde a 2% daquilo que vocês investiram. Okay? Claro que isto agora é tudo proporcional aos valores que tiverem a investir. Eu cá estava ali a fazer com valores pequenos. Também o lucro é pequeno, mas o importante é o percentual. Okay? Pensem, por exemplo, quem tem um trabalho, okay? Quem tem um emprego e ganha um salário qualquer, não interessa o valor, vamos supor 800 euros. Okay? Se nós quisermos saber percentualmente quanto é que nós ganhamos, por exemplo, por hora ou por dia, ou coisa assim, nós temos que dividir aquele valor, os 800 euros, por número de horas de trabalho do mês, ok? Ou podemos dividir por semanas e depois, por cada semana, 40 horas de trabalho normais, dividimos por essas 40 horas e vamos saber quanto é que nós ganhamos percentualmente, por exemplo, em relação por exemplo, àquilo que gastamos por dia, ok? E, portanto, vamos ver se ganhamos 2%, 3%, 4%, depende de cada um, dos custos e depende de cada um ganho. Mas nós por aí conseguimos perceber também, para fazer uma relação com isto, quanto é que vale, por exemplo, a nossa hora de trabalho, para quem tem um trabalho fixo, ok? Quanto é que vale a nossa hora de trabalho, ok? E isso é bom fazer esse cálculo para perceberem se, ganhando aqui 2%, 3%, 4%, 5% por dia, por exemplo, se é bom ou não, ok? Reparem que aqui o trabalho é quase nada. O trabalho é clicar aqui em 2 ou 3 botões, 1 ou 2 vezes por dia, e reparem o potencial que isto tem. Okay? Alguma dúvida para já? Mas nesse caso não seria holding, não é? Quer dizer, teríamos de estar a fazer day trading, não é? Sim, basicamente quem faz transações todos os dias, aqui depende, a questão do holding é assim, uma pessoa pode estar a fazer um método holding e estar a fazer todos os dias, ok? Aproveitando estes picos, compra aqui e vende logo aqui, as margens são muito baixas, ok? As margens são muito baixas, mas ao fazer isto várias vezes ao dia, juntando tudo, né? Por exemplo, durante o dia fez 10 transações, todas com ganhos, ok? Sendo que a média de transação foi um ganho, sei lá, de 0,5%, por exemplo, ao fim de 10 estamos a falar de 5% ao final de um dia, não é? Portanto, isto depende. Agora, quem faz uma transação por dia, porque é que só fez uma transação? Porque se calhar portanto, os valores daquele dia só proporcionou a só fazer uma transação, ou porque só teve tempo para fazer aquela transação. Portanto, não significa que seja day trade. Day trade, a diferença entre o day trading é a seguinte: enquanto que o método holding, o objetivo é nunca perder,
ok? Portanto, nós só vendemos quando o valor estiver mais alto, e assim nunca perdemos, temos sempre um lucro, ok? Isso é que é a diferença. No day trading, nós estamos a vender e comprar todos os dias, o que significa que eu comprei ontem, se o valor hoje está mais baixo, eu vou fazer a venda, ok? Eu vou perder dinheiro, vou ter prejuízo. Então, no dia seguinte, eu vou tentar fazer uma ordem que cubra o prejuízo que eu tive ontem, ok? E, portanto, há aí umas diferenças em termos do chamado day trading propriamente do holding. O holding, o objetivo é nunca perder, ok? Portanto, se nós vendermos antes e temos uma perda, não podemos chamar exatamente que é um método holding, porque o método holding é precisamente esse, é esperar porque o valor esteja mais alto para vender, ok? É esta a definição, tá? Mais alguma questão? Quem é que tem andado a fazer, estado a fazer ordens? Eu sei que algumas pessoas estão a aguardar ainda porque compraram bitcoins com valor mais alto, mas algum de vocês tenha comprado com valor mais baixo já tenha conseguido vender ou não? Eu estou à espera que ele suba. Ok, já somos dois. Reparem que lembram-se daquelas ordens que eu falei, olha, há 20 dias Certo, atrás, certo. elas não estão aqui, olha. Elas Então, não já vi, já Não, vi. vocês não estão a ver, não estão a partilhar aqui, peraí. O Rui tem isso aí quase há 3 semanas, não é? Estão aqui estas duas ordens. Tem há 3 semanas isso, não é? Estão 20 dias aqui, 20 dias a aguardar. Qual é o problema? Não há problema nenhum, eu não perdi dinheiro nenhum. Enquanto eu não vender, não perdi dinheiro nenhum. Isso é holding. Isto é claro que, reparem, vocês neste momento estão numa fase estão no início, estão a começar, não é? E que ainda se calhar só executaram uma ordem e têm uma ordem à espera. Mas quando vocês começarem a fazer várias ordens ao mesmo tempo, ok? O que é que acontece? Que é quando vocês começam a ter várias ordens ao mesmo tempo, umas podem estar à espera há um dia, outras já estão à espera há 5 dias, outras às 10, outras há 20, outras se calhar há um mês, ok? Porque neste caso aqui, por acaso nesta exchange, eu não tive mais ordens, entretanto. Mas noutras exchanges que eu trabalho, eu tenho várias ordens abertas, umas com 2 dias, outras com 3, outras com 5, outras com 10. Porquê? Porque comprei esses montantes dessas ordens, comprei em momentos diferentes, em momentos em cujo valor estava diferente. Ora, se eu comprei, por exemplo, houve ordens que eu executei ontem, cujo valor estava em 6.800 euros, por exemplo, ok? É claro que essas ordens, quando eu quiser vender esses montantes que eu comprei por esse valor, vou conseguir vender mais rápido do que a compra que eu fiz há uma semana atrás por 7.500. Não é? Aquela que está em 7.500 vai ficar ali até o valor subir, ultrapassar os 7.500. Estão a perceber? E, portanto, o ideal é termos sempre aqui o chamado investimento fracionado. Okay? Já falei nisto. Vocês depois, quem não assistiu, quem não se lembra, depois vai ver os vídeos. Eu vou colocar os vídeos lá no YouTube também, no canal da RV Team. Se for preciso reverem, revejam novamente esses vídeos. Portanto, quem fizer compras fracionadas, portanto, está sempre ali a comprar, o valor continua a descer, eu estou sempre a comprar. Sempre a comprar, sempre a comprar. Quanto mais baixo... Quem é que falou? Ninguém falou? Quanto mais ele baixa, mais eu compro. Vou comprando, fazendo sempre compras fracionadas. Não é? Em vez de eu pegar em 100 euros e comprar tudo uma vez agora, não. Eu pego só em 20 e compro agora. Amanhã, se o valor continuar a descer, eu pego em mais 20 e compro mais 20 euros. No dia seguinte, quando continua a descer, eu pego em mais 20 e continuo a comprar. Por aí fora, enquanto ele estiver a descer, eu continuo a comprar. Sempre a comprar, sempre a comprar. O ideal é que ele venha para os 5.000 euros. Agora estou a brincar um pouco com vocês, estou-os a deixar um pouco nervosos. Mas o ideal é que ele venha para os 5.000 euros. 5.000 euros é muito melhor comprar por 5.000 do que 6.000. Rui, eu estou à espera disso para fazer uma ordem. Uma compra, não é? Claro. E portanto... Será que já posso fazer, que ele não vai baixar mais? Não, se baixar, volta a fazer outra compra. Reparem, o importante é que vocês... É assim, atenção que... prestem atenção. Isto não é nenhum incentivo ao investimento. Atenção, não me interpretem mal.
Eu não quero estar aqui a incentivar ninguém a investir mais do que aquilo que pode. Por favor, não façam isso e depois não venham dizer que a culpa é minha. Ok? Só estou a dizer é que aquelas pessoas que neste momento querem ou podem aproveitar, podem o fazer. Mas como eu disse sempre, vocês já conhecem o meu lema. Não invistam mais do que aquilo que vocês podem arriscar. Neste caso aqui não é bem arriscar, porque aqui não se perde nada. Mas não invistam mais do que as vossas possibilidades, está bem? Não se ponham para aí a vender casas, nem carros, nem gatos, nem periquitos, nem... Ok? Para investir nisto, por favor, não façam isso. Por favor. Está bem? Vocês já são crescidinhos e, portanto, cada um sabe da sua vida. É claro que quem fizer isso, portanto, assume os riscos, está bem? Se bem que aqui, como eu já vos expliquei, aqui os riscos praticamente não são nenhuns, porque desde que a pessoa não venda antes do tempo, não há problema nenhum, ok? Mas, portanto, o que eu quero dizer é que, se vocês pegaram num investimento inicial, lembram-se de eu ter falado numa das primeiras aulas que é muito importante nós definirmos o nosso investimento inicial, ok? Quanto é que é o montante que eu tenho disponível para aplicar neste negócio, neste projeto, ok? É 100, 200, é 500, é 50, é 1000, é 2000, é quanto, ok? Não interessa o valor, cada um define o seu. E é com esse valor que deve trabalhar, está bem? Então, se tem 100, começa a partir em frações de 10, por exemplo, ou de 20, ok? E se o valor vai descendo, vai comprando em frações de 20. Chegou aos 100, conseguiu gastar o dinheiro todo a comprar, ok, não gasta mais, espera. Está bem? À medida que ele vai subindo, vai começando a executar as ordens de venda de acordo com a ordem pela qual comprou, mas ao contrário, não é? Começam sempre a vender aquelas pelo valor mais baixo. Ok? Outra coisa que é, vocês com esses investimentos fracionados, vocês podem abrir várias ordens ao mesmo tempo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Vamos pegar neste exemplo que eu usei há pouco. Vamos supor que eu abro aqui uma ordem de compra, ok? Quero comprar, ele está aqui em 6.400 e eu quero comprar 0.01, por exemplo. Por 6.400, ok? Ele ainda não atingiu este valor, atenção, ele está em 6.480. Mas vamos supor que eu abro esta ordem de compra e coloco aqui, aberta. Assim que eu coloco aqui esta ordem de compra, ok? Se eu tiver saldo, por exemplo, em BTCs, eu posso abrir logo uma outra ordem de venda. Da mesmo montante, atenção. Da mesma quantidade ok? Então, eu abri esta ordem de compra e está aqui pendente. Estou à espera que ela seja executada. Se eu tiver aqui 0,01 disponíveis, eu posso abrir logo uma ordem de venda da mesma quantidade 0,01 por 6.600, por exemplo. Então já tenho aqui uma ordem de compra que eu sei que ele vai comprar por 6.400 e vai-me vender a mesma quantidade por 6.600. Estão a perceber? Portanto, já tenho ali as duas ordens prontinhas a ser executadas. E já sei quanto é que vou ganhar quando elas forem executadas. Agora, só não sei a quanto tempo é que aquilo vai demorar. Ok? E eu pessoalmente não aconselho muito a isso. E porquê que não aconselho? Porque nós podemos querer vender mais cedo, ou pode o Bitcoin até disparar assim de uma forma repentina, acontecer o que aconteceu aqui, por exemplo. Reparem. Né? Reparem que ele aqui disparou, estava em 6.200, disparou para 6.400. Vamos supor que vocês compraram por 6.200 e criaram uma ordem de venda por 6.400. O que é que ia acontecer? Quando ele chegou aqui, ela era executada logo, pimba. E vocês, se calhar, podiam ter esperado mais um pouco e ela ir até ali. Ok? Portanto, por isso é que eu pessoalmente não aconselho a abrir logo uma ordem de venda. Ok? Só aconselho a abrir a ordem quando a ordem de compra for executada. Ok? Vocês programam a ordem de compra, esperam, assim que ela for executada, aí sim, vocês programam a ordem de venda. Ok? Alguma questão? Alguma dúvida? Parar aqui a partilha. Deixa-me ver aqui as mensagens, que não tenho olhado aqui para as mensagens.
Paulo, bem explicado, Rui, no meu caso ainda só coloquei BTCs dentro da GDEX, por isso, como eu sei o valor de compra para poder vender. Ok, Paulo, acho que já falámos um pouco sobre isso, mas a questão é esta, quando é a primeira vez, quando nós estamos a enviar bitcoins para a GDEX, nós temos que saber quanto é que nos valeu aquela quantidade de bitcoins, ok? Se nós conseguimos saber esse valor, ótimo, não é? É o nosso primeiro investimento, ok? Nós sabemos quanto é que nos... Voltando aqui ao Excel, espera lá. Mais fácil seguir aqui o Excel. Vou partilhar. Ok? Se nós... Vou apagar esta linha agora. Se nós copiarmos, por exemplo, portanto, transferirmos para a nossa conta GDEX, sei lá, 0.01 BTCs, ok? E nós tínhamos isto numa carteira de bitcoins ou tínhamos noutro sítio qualquer, se nós soubermos quanto é que nos valeu este montante de BTCs, então nós podemos colocar aqui quanto é que valia um bitcoin nesse momento, ok? Vamos supor que estava em 7.500, por exemplo, ok? Então, esta é a nossa base de início. É por aqui que nós vamos começar. Portanto, nós não vamos vender esta quantidade enquanto o valor de Bitcoin não ultrapassar este montante. Está bem? Se nós não soubermos quanto é que nos valeu essa quantidade de Bitcoins, porquê? Ou porque nós ganhamos... Por exemplo, há pessoas que recebem moedas em faucets, não é? Fazem faucets todos os dias, vão amealhando e não sabem, quer dizer, aquilo para eles não custou nada, ok? Custou só trabalho, custou tempo, mas em termos de dinheiro não custou nada, é que foi gratuito. Então vamos supor que eu juntei até 0,01 BTCs em faucets, nos vários, e transferi aqui para a GDEX, e agora eu não sei quanto é que isto valia, não é? Não sei qual foi o meu custo, digamos assim, por esta quantidade. Na realidade sei, foi zero. Se eu não paguei nada por eles, foi zero. Não é? Foi algo que eu ganhei. Ok? Então, se esta quantidade de bitcoins me valeu zero, não importa o valor a que eu venda. Porque o valor a que eu venda é lucro. Ok? Perceberam isto ou não? Os faucets, nós ganhamos moedas ou satoshis fazendo faucets, certo? De forma gratuita, não pagamos nada por aquilo. A única coisa que nos custa é tempo e cliques e estar ali todos os dias a clicar, não é? Mas a quantidade em termos de dinheiro não nos custou nada. Então o custo para nós, o valor foi zero. Certo? Portanto, se estivermos num caso destes, não importa se o valor está a 5.000, se está a 6.000, se está a 10.000, não importa. Se nós vendermos essa quantidade, vamos receber euros em troca. Portanto, e vamos ter lucro. Podemos chamar lucro, não é lucro líquido, porque na realidade nós estamos a trocar por um valor, algo que não temos uma referência. Mas é lucro. Então, com esse lucro nós podemos comprar logo a seguir outra vez, por um valor mais baixo, de preferência, ok? Comprar logo a seguir para depois vender com um valor mais alto. E aí inicia o ciclo. Ok? Paulo, portanto, se tu souberes quanto é que custou esse montante que tu transferiste para a GDEX, então tu registras aqui no Excel a quantidade, portanto, quanto é que custou essa quantidade e ao saber quanto é que custou esse montante de bitcoins, tu vais saber quanto é que custava um bitcoin naquele momento. Ok? Fazer uma regra de 3 simples é fácil. Ok? Então tu vais saber que custava, por exemplo, a 7.200 ou 300, ok? Então tomas nota disto aqui, compra, foi a tua compra, o teu investimento inicial. E agora é acordar que o valor de Bitcoin seja mais alto que 7.300, ok? Deixa-me cá ver se... será que devo continuar a enviar BTCs para o balance da GDEX enquanto continuar a descer? Sim, se tens essa possibilidade, se é essa a tua intenção, podes continuar a enviar, ok? Se tu estás a comprar bitcoins, por exemplo, na Coinbase, o valor que tu pagas por a compra por uma quantidade de moeda, esse é esse montante que tu tens que guardar. É o preço do bitcoin neste montante que tu compraste. É isso que tu vais restar aqui no Excel com o preço de compra, ok?
Portanto, já restaste isso, ok, já colocaste aqui o preço de compra, ótimo. Só que quando já enviei por 2 vezes e ao vender, como vou saber qual o valor a fazer a transação? Então, Paulo, foi isso que eu tive a explicar até agora. Repara. O valor que estás a enviar para aqui é de faucets. Ok, então é isso. Se tu estás a enviar de faucets, não te custou nada, esses montantes. Ok? Então tu até podes vender com um valor qualquer. Ok? É claro que, se calhar, não te interessa vender agora, porque o que é que vai acontecer? Se vendes agora, vamos supor que tu conseguiste juntar, não interessa, mas vamos supor que é 0,01. Se vendes agora por 6.480, tu vais receber, aqui, vamos pôr aqui menos, vamos pôr 0,01 que é o mínimo, não é? Tu vais receber 64 euros. Ok. Então o que é que tu fazes? Pegas esses 64 euros e voltas a comprar? Então, se vais comprar pelo mesmo valor, não tem muito interesse. Portanto, podes esperar. Okay? Mas se venderes agora, na realidade tu ganhaste. No fundo, podemos considerar em um lucro, porque não te custa nada esse montante de bitcoins. Okay? É a mesma coisa que tu envias esses bitcoins que tu ganhaste em faucets para a tua conta bancária. É lucro. Okay? E, portanto, se tu estás a enviar para lá BTCs para a GDEX, se quiseres vender, podes vender, mas não faz sentido estar a vender para logo assim comprar. Não é? Qual é o teu interesse em vender? É para ter dinheiro, euros, para depois voltar a comprar, porque o Bitcoin está baixo? Então, mas para isso deixas estar lá os Bitcoins que já tens, a quantidade. Não faz sentido estar a comprar, a vender, e depois comprar logo a seguir a mesma quantidade, porque o valor é o mesmo. Okay? A não ser que esperes que o valor baixe ainda mais que aquilo que está agora. Então aí faz sentido, sim. Faz sentido, porque reparem, vamos supor, olha lá este caso, vamos supor que eu comprei agora. Eu tinha aqui 0,01 em bitcoins e eu vendi esta quantidade e vendi por este montante que está agora, 6.490, pronto, 6.490, ok? Quanto é que eu vou receber? 64,90. Só faz sentido fazer esta venda se o valor do Bitcoin continuar a descer. Porque se ele continuar a descer, o que é que vai acontecer? Eu agora com estes 64 euros, né, eu volto a comprar por um valor mais baixo, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir comprar muita mais moeda do que aquela que eu tinha. Ok? Portanto, nesses casos sim, faz sentido. Se o valor descer, continuar a descer. Perceberam isto ou não? Vocês lembram-se que eu estou farto de dizer que nós também ganhamos quando o valor do Bitcoin desce? Lembram-se? E é precisamente nestas situações. É que se nós comprarmos, quanto mais baixo tiver o valor do Bitcoin, mais moeda nós conseguimos comprar pelo mesmo montante. Certo? Então, se temos mais moeda e depois conseguimos vender mais moeda a um valor mais alto, também vamos lucrar mais. Ok? Conseguem entender isso? Portanto, Paulo, no teu caso é assim, se tu queres vender, faz sentido se esperares, se é expectável que o valor continue a cair. Ok? Vamos supor que o valor do Bitcoin continue a cair. Reparem que ele nos últimos dias, se eu colocar isto por intervalo de dias, ele continua em queda, sim. Portanto, se ele hoje vale 6.400, se tu esperas que ele amanhã, por exemplo, continue em queda e vá para os 6.000 ou 5.800 até, então se calhar faz sentido vender agora, esperar por amanhã para comprar pelo valor mais baixo. Ok? E assim também vais conseguir comprar mais moeda. Ok? Mais alguma questão? Eu não tenho aqui água. Mais alguém tem questões? Se quiserem abrir os microfones agora e falarem, estejam à vontade. Aqui continuamos com um grande volume de pessoas a querer vender, ok? Portanto, muito provavelmente nos próximos tempos, horas mesmo, é capaz de entrar aqui uma baleia e fazer assim uma venda
sei lá, vender para aí 2 ou 3 bitcoins assim de uma vez, ou até mais, ok? Mas podemos ver que de vez em quando aparece aqui pessoas a vender um bitcoin, 2. Okay? Rui, como é que se abre esse gráfico aí em baixo? Isto é assim, aqui na GDEX isto é automático, não dá para abrir, não dá para escolher. É automático. É que eu tenho só o de cima aberto. Pronto, isto depende, Ruben, isto depende da resolução do ecrã, ok? Se o ecrã for muito, portanto, se o ecrã tiver uma resolução baixa, ele só lhe vai mostrar provavelmente aqui as ordens ou só o gráfico, ok? Então o que é que se tem que fazer? Tem que se baixar aqui o zoom. Está bem. Baixando aqui o zoom, consegue ver os gráficos todos. Já aparece. Ok, olha, e se baixar ainda mais, até me aparece aqui o histórico de ordens, ok? Estou a perceber. Que há pouco não me aparecia. Se eu continuar a baixar, não sei se aparece mais alguma coisa, já agora vou experimentar. Agora até me aparece aqui as ordens que eu completei. Estão a ver? Isto é automático. Aqui na GDEX não temos muitas configurações para fazer. Tem a ver com por um lado é bom, porque também para quem está a começar não tem que andar aí a configurar muita coisa, não é? Mas não nos permite selecionar só aquilo que queremos ver. Outras exchanges nós podemos selecionar só os quadros que nós queremos ver, não é? Aqui tem a ver com a resolução do ecrã. Se eu tiver uma resolução muito baixa, por exemplo, fazendo aqui o zoom, se eu tiver uma resolução muito baixa, por exemplo, se calhar só me aparece isto. Para vocês, se calhar só vos aparece isto, não? Quem tiver um ecrã assim muito, com uma resolução baixa. E claro, aparece o gráfico de cima. Pronto, o ideal é mesmo aparecer este gráfico, ok? Então, se não aparecer esse gráfico, o que vocês fazem é vêm aqui ao browser e fazem um zoom, baixam o zoom, ok? Até aparecer. Pronto, aqui já apareceu, por exemplo. Vão mexendo aqui no zoom, ok? Do browser. Porque isto tem a ver com a resolução do ecrã. Está bem? Obrigado. Mais alguma questão? Temos aqui alguém que está a tentar aqui a vender 4 bitcoins. Não sei se você está sempre a mexer, mas há aqui uma ordem que você consegue ver, estão aqui 4 bitcoins. Essa numeração que está aí sempre aí a correr, isso quer dizer... São ordens que estão a ser colocadas. São ordens de venda e de compra, não é? São ordens de venda e de compra. Sim, esta parte de cima, a laranja, é de venda. Esta parte de baixo é de venda, pois. Okay? A de baixo é de compra. Exatamente. Este número aqui à esquerda é isso corresponde ao mercado mundial ou só... Ao mercado da GDEX, neste caso, quem está a trabalhar com a GDEX. Da GDEX, ok. Cada exchange faz os seus... Mas atenção, não são só estes, são muitos mais, aqui só aparecem no máximo, não sei, são para aí 20 linhas, porque só cabem aqui 20 linhas, mas isto são milhares de pessoas a colocar ordens aqui a cada momento, ok? Isto depende aqui do montante que as pessoas definem para vender e o montante que as pessoas definem para comprar. Ok? Certo. Pois. Portanto, isto está sempre a movimentar. E reparem que, por exemplo, há aqui uma pessoa que está a tentar vender 4 bitcoins. Eu estou a ver se apanha aqui. Olha, já está aqui um de 5 bitcoins. Estava aqui, ainda há pouco vi aqui uma quantidade de 5. Mas pronto, está aqui um fulano de 4 bitcoins que está a tentar vender por... Isto é muito rápido, não dá para perceber. Ok? Está aqui a vender por 6.489, talvez. Não consigo apanhar. 6.491 e 10 cêntimos. Está aqui. Okay? Portanto, 4 bitcoins. Está aqui outro 5 bitcoins. Portanto, por isso é que eu digo, às vezes, há mais gente a querer vender do que a comprar. Okay? Pois. Mais quantidade, quero eu dizer, mais quantidade de moeda que está a ser vendida, não significa que sejam mais pessoas. Atenção, não significa que hajam mais vendedores, significa que há mais moeda
portanto, a querer ser vendida, mais quantidade a querer a ser vendida do que a ser comprada. Vocês perguntam-me assim, pá, não, como é que é possível então? Então, se neste momento o valor está a cair, se é um momento mais interessante para comprar, então deve haver mais gente a comprar, deve haver mais quantidade a ser comprar. Não, não significa isso. Pode haver mais gente a querer comprar, efetivamente. E tenho quase a certeza que há mais pessoas a querer comprar do que aquelas que querem vender. Mas aqui estamos a falar da quantidade de moedas. Porque pode haver uma pessoa que tenha muita quantidade de moedas, não é? Portanto, aqui estamos, quando falamos em volume, não significa número de pessoas, mas sim quantidade de moedas que estão a ser movimentadas. Está bem? E, portanto, aqui o que isto significa, o que representa é que há mais quantidade de moeda a ser vendida do que aquela que é a ser comprada, ok? Reparem, vocês aqui até podem colocar aqui o rato aqui em baixo, e se vocês reparem, nem aparecem aqui uns números ao lado, não é? Não consigo ir lá com o rato porque ele foge. Estão a ver esses números que aparecem sempre aqui ao lado? Aqui diz-vos qual é a quantidade de moeda, por exemplo, o número de moedas que estão a ser vendidas. 275 bitcoins, ok? 270, isto está sempre a mexer, não é? Tem sempre a mudar, mas a ser vendida 270 e tal, 280 por aí. Se olharem para aqui, em termos de compra, pode ser comprada à volta de 100, 90, 100. Okay? Portanto, só para terem uma ideia das diferenças, não é? É claro que isto depois também depende do valor, é que cada um define para compra e venda, mas basta olhar aqui para a área, esta área pintada de laranja, é muito superior à área pintada de verde, não é? Sim. Então significa mais quantidade de moeda a querer ser vendida do que aquela que quer ser comprada. Okay? Mas certeza absoluta que neste momento há mais gente a querer comprar. E depois é interessante. É interessante que as pessoas dizem assim, epá, mas reparem, isto já está há 20 dias, sempre a cair, sempre a cair. Isto não devia esgotar logo, se há muita gente a querer comprar e há muita gente, mesmo havendo muita gente a vender, mas há muita gente a querer comprar, não devia isto inverter logo? Não necessariamente por uma razão muito simples. Por uma razão não é só por uma razão. É uma das razões também, mas não é a única. Que é, infelizmente, há muitas pessoas que estão envolvidas com criptomoedas que fazem precisamente o contrário daquilo que devem fazer. Que é, reparem, investem em uma determinada quantidade de moedas, não é? Compram bitcoins, por exemplo, e começam a ver o valor do bitcoin a descer, a descer, a descer. O que é que fazem? Ficam com medo. Ok? Ficam com medo e o que é que fazem? Estão lá a vender, deixam-me despachar isto, deixam-me tentar ficar ainda com algum dinheiro antes que isso deixe de valer e valha zero. Até há pessoas que acham que o bitcoin vai algum dia valer zero. Mas deixem-me vender já, porque assim sempre não perco tudo. Perco só um bocado, mas não perco tudo. Então vendem. Okay? São aquelas pessoas que têm pouca experiência e que têm receio. Okay? Pois. E então vendem. Ok? Quanto ao contrário, quando o Bitcoin começa a subir, cria entusiasmo. Não é? Vocês viram o que aconteceu em dezembro do ano passado? O Bitcoin a chegar aos 20 mil. Epá, parece que andava tudo contente. Epá, o Bitcoin a subir 20 mil, 17, 17, 18, epá, vou comprar, vou entrar nisto, vou comprar. E toda a gente a querer comprar. Ok? Toda a gente a querer comprar Bitcoins, quando ele estava no pior momento para comprar, que é o momento mais alto, ok? É claro que as pessoas que viram que o Bitcoin já vinha há meses a subir, se calhar nunca imaginaram que ele ia descer novamente, que ele ia continuar a subir por aí fora. Então, se comprasse por 18 mil, e se daqui a uns tempos ele valesse 20 mil, era um bom investimento, claro. Não é? O que acontece é que essas pessoas que compraram, a maioria delas acabou por vender. E isso é que foi o erro. Porque o problema não foi ter comprado naquela altura, quando ele valia 17, 18 mil. Esse não foi o problema.
Porque se a pessoa comprou moeda nessa altura, em dezembro, por 17 mil dólares, por exemplo, se essa quantidade de Bitcoin que ela comprou, se ela ainda os mantém hoje, ela não perdeu nada, ok? Ela não perdeu nada, porque, na realidade, ela continua com a mesma quantidade de moeda. Para essa pessoa, aquela quantidade de moeda que ela comprou representa aquele valor, ok? Se ela não fizer nada, é aquele valor que vale para ela. E pode acontecer é que daqui a uns tempos, daqui a um ano, daqui a 2, 3, até pode ser daqui a 10 anos, o Bitcoin, em vez de valer 6 mil, como vale agora, pode valer 50 mil. E se a pessoa ainda tiver esse montante com ela, então não foi um bom investimento? Foi. Comprou por 16, 17 mil, Foi. e agora vale 50 mil, quer dizer, foi ótimo. Ok? Portanto, aqui é tudo muito relativo, depende no momento em que compramos, depende do momento da venda. E por isso é que eu digo sempre, o valor da compra não é muito importante, o importante é o valor da venda. Ok? Esse é que é importante. Por isso, há muita gente que neste momento está a vender bitcoins por ter medo, por ter receio. Ok? São pessoas que não estão muito familiarizadas, são pessoas que não conseguem aguentar o medo, aquela... Isto, claro, é preciso ter algum estômago que nós vemos. Pá, um dia baixou 1%, no outro dia baixou mais 2%, no outro dia 7%, no outro dia... Pá, a gente começa ali a tremer um bocado, não é? Isto continua a cair, já vai há 20 dias a cair, pá, daqui a pouco não tem... a quantidade de moedas que eu tenho não vale nada. Então, não aguentam essa pressão e vendem. Porque pensam assim, bem, eu investi, por exemplo, 100 euros. Vamos supor, investi 100 euros. Ok? Portanto, se eu do meu bolso 100 euros, comprei moeda. Epá, e a moeda agora está a baixar. Eu, se vender agora, quanto é que eu recebo de moeda? Vou receber 50 euros. E a pessoa pensa assim, bem, deixem-me vender, deixem-me pelo menos recuperar 50 euros, do que a moeda continuar a baixar e depois só recuperar 20. Isto é o pensamento de muita gente. Pessoas que lá está, não têm essa mentalidade de saber esperar. Ok? Então vendem, porque querem o risco menor. Já sabem que vão perder, né? Já estão à espera de perder. Então, querem é perder menos possível. Então vendem. Ok? E se amanhã, hoje, a pessoa até, há algumas pessoas que dizem assim, vou vender hoje, porque eu se vender hoje ainda recupero pelo menos 50. Eu gastei 100, mas se eu vender hoje pelo menos ainda recupero 50. Se ele continuar a cair amanhã se calhar, quando for a vender, só vou recuperar 40. Se calhar é melhor vender hoje. Mas depois olhar ali para o gráfico e pensar assim, mas ele está a dar ali um bocadinho de alta. Se calhar vou esperar mais um dia. Esperar mais um dia porque é capaz de não cair. E chega amanhã, continua em queda, mais 1% de queda. E a pessoa, bolas. Ontem tinha a possibilidade de ter vendido e só ia perder 50. Portanto, ia recuperar pelo menos 50. Hoje, já só estou com 40. Olha que se lixa, eu não vou querer perder mais, vou vender. E pronto, e vende. Ok? E vende e pronto. E são pessoas que realmente não têm essa capacidade. Ok? Portanto, nesta questão das criptomoedas é muito importante saber lidar com os números. Também saber esperar. Muito importante saber esperar. Ok? Não importa se demoram um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Não importa. Ok? Não importa porque nós sabemos que o Bitcoin não vai... Atenção, estou a falar aqui do Bitcoin. Reparem que eu falo sempre em relação ao Bitcoin. Outras moedas eu já não posso pronunciar tanto, porque há moedas que são moedas que praticamente não têm valor e podem mesmo chegar a zero, valer zero. Ok? Mas, no caso do Bitcoin, ele nunca irá valer zero. Nunca irá valer zero. Ok? Ele pode chegar aos $1000, pode chegar até aos $500, não há problema nenhum. Mas nós temos aquela quantidade de moedas. Okay? E ela vai, enquanto houver volume, vocês lembram-se sempre desta frase, eu sempre disse isto, ainda nós andámos a falar de outros projetos, de MMMs, de outras coisas por aí, que trabalhavam já com bitcoins. Lembram-se de eu ter dito sempre que enquanto tivermos volume, enquanto houver pessoas a querer comprar, outras a querer vender e vice-versa,
o valor da moeda existe sempre, ok? Pode ser mais alto, pode ser mais baixo, mas existe sempre, certo? Portanto, o importante é mesmo saber esperar, mais nada. Eu tenho aqui 2 ordens abertas à espera de vender, ok? Muito bem, minha gente, deixa-me parar aqui a partilha, não sei se há mais alguma questão, se não, hoje já estamos com, já passa a meia-noite até. Aqui o José já diz que sair para descansar um pouco, amanhã é dia de escola. Então, José, anda na escola ou... não há problema nenhum, atenção. Mas acho que por hoje também chega, ok? Não sei se tem alguma questão ou não. Uma última dúvida. Se não, ficamos por aqui hoje. Espero que finalmente tenham entendido bem esta questão das ordens automáticas. Já tinha falado um bocadinho na semana passada e há 2 semanas também quando o Fernando fez aquela questão, mas não foi assim, não ficou gravado e portanto agora sim vai ficar gravado ok? Ok, muito fixe. Pronto. Obrigado, Rui. Nada, obrigado eu por terem assistido. Um abraço. Portanto, vamos ficar então por aqui hoje. Espero que vocês continuem na vossa atentos aqui. Quem estiver ainda na fase de compra, está num bom momento para comprar, ok? O valor 6.000. Já tinha dito isto quando estava a 7.000. Está a 6.000, melhor ainda. E se baixar para os 5.000, melhor ainda, ok? Quem está no processo de querer vender, aguarde, ok? Vá-se dedicando a outras coisas, aproveite para fazer outras coisas e mantenha-se, agarre bem os bitcoins que tem, ok? A quantidade de bitcoins e não fique desesperado porque isto vai inverter, ok? Isso vos posso garantir. E eu tenho aqui algumas ordens aqui abertas de 8.000, aqui tenho 2 e noutras exchanges também tenho mais, de 8.000 dólares, ok? Portanto, e não há problema nenhum porque eu tenho aquela quantidade enquanto estiver do meu lado, enquanto eu não os vender, não perco nada, ok? Muito bem. Deixa-me cá ver. Ok, muito bem. Pessoal, então, fiquem bem. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana a todos, início de semana também que seja produtivo. Obrigado, E nos grupos aí continuamos, já sabem, terá dúvidas, terá questões. E eu vou ver se durante o dia da manhã coloco os vídeos lá no canal do YouTube também. Depois eu passo aí os links lá aí nos grupos, tá? Ok? Muito boa noite a todos, fiquem bem, até à próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite, Rui. Obrigada. Obrigado. Bom fim de semana a todos. Deus. Obrigado igualmente, Dona Cândida. Boa noite.